Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Podcast dos líderes. Hoje, tendo a honra de receber Kennedy Calheiros. Ele, que com certeza é um ícone do grupo empresarial de Alagoas e do Brasil. Kennedy Calheiros é presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Alagoas, é natural de Maceió, bacharel em Direito e grande empresário alagoano, por destacar a atuação no setor produtivo de Alagoas. Atualmente, Kennedy Calheiros preside também a Federação das Associações Comerciais do Estado de Alagoas, a Associação Comercial de Maceió e o Sindicato das Empresas de Marcenaria, Móveis e Prazeres do Estado de Alagoas. Atua ainda e atua realmente com expertise como vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Possui ampla experiência no segmento industrial e comercial, conforme a atuação do setor madeireiro, visto que ele dirige também a Madeiras do Brasil, que eu sou cliente com muita honra, viu, presidente? Obrigado. Então, sempre muito bem atendido, onde há qualidade realmente de atendimento de produtos e de serviço. Isso é fundamental. Presidente Kennedy Calheiros, honrado com sua presença, desde já, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Muito boa tarde. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado aqui nesse programa Líderes, de estar aqui com você, que você é um líder também na comunicação, tá certo? E o nosso Estado, ele carece sempre de que nós estejamos aqui para prestar conta do nosso trabalho e incentivar a toda uma geração nova que está aí para poder se posicionar para o nosso Estado. Perfeito. E tem história, né? Tem jornada para realmente incentivar. Porque hoje se vê muita gente querendo incentivar sem ter uma jornada, uma história de verdade para poder ser incentivador. É o caso de Kennedy Calheiros, que tem toda uma jornada. Mas a pergunta que fazemos normalmente, presidente, é na seguinte linha: quem é Kennedy Calheiros, dito pelo cidadão Kennedy Calheiros? Uma pessoa vibrante, uma pessoa inconformada, uma pessoa persistente, que hora nenhuma vai entregar um jogo e querendo ver um Maceió melhor, um estado de Alagoas melhor e um Brasil melhor, onde nós possamos produzir mais riqueza, que é o único caminho que eu vejo para nós conseguirmos resgatar boa parte da pobreza que nós temos no nosso país. E às vezes eu vejo com muita preocupação a forma como é colocada, de se ter raiva do setor empresarial, de ter raiva daquelas pessoas que se produzem, porque é dali. Eu tenho uma frase que eu estava até comentando com você ontem: o dinheiro não nasce público, o dinheiro nasce privado, da atividade econômica menor que seja, ou maior que seja. E essa atividade econômica é que, gerando riqueza e prosperando cada vez mais, é que nós vamos resgatar os indicadores que são péssimos, seja no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Perfeito. Presidente, o alagoano é empreendedor, na sua visão? Sim, muito empreendedor. Até porque muitas vezes a gente não tem um apoio institucional daquele que arrecada os recursos da atividade empresarial, da atividade que gera riqueza, e que se preocupe com essa atividade para que venha se gerar mais riqueza. Tá certo? Então, ele é um empreendedor nato. Nós temos empresas hoje, por exemplo, eu almocei semana passada com o Dr. Emerson Tenório e a Socorro, fazendo 60 anos de idade, um produto que está presente em todos os lares alagoanos maceienses, em todos os lares do nosso país. Referência nacional. É uma empresa genuinamente alagoana. Nós temos hoje o Acarajás, também uma referência hoje no Nordeste. O Alexandre aqui recentemente. Grande menino, sou muito amigo do pai e de todos os filhos. Tá certo? Nós temos diversas empresas posicionadas. No outro dia, num debate, eu mostrando o seguinte: Arapiraca, quando foi para a vocação dos atacadistas, de 2005, 2006 para cá, Arapiraca, ela dobrou, triplicou, é uma outra cidade, é outra riqueza. E
e contaminando todas aquelas 21 cidades em torno dela. Então, nós vamos precisar cada vez disso. É por aí que eu vejo o caminho. É você olhar sempre reto, sempre em frente, que esse é o melhor caminho, sempre, para que nós possamos continuar progredindo, produzindo e gerando mais riqueza para o nosso país. De que forma o SEBRAE tem atuado para incentivar as empresas, não só em Maceió, mas centralizando também, incentivar os municípios, os empresários de cada município, tanto, digamos assim, do litoral, quanto do sertão? Como é que o SEBRAE tem dado essa contribuição para que o SEBRAE realmente ajude o empreendedor? Eu, como conselheiro do SEBRAE, entre entradas e saídas, porque as cadeiras do Conselho do SEBRAE é composta das entidades, e não do Kennedy, e não de outros clusters. Perfeito. Você representa a sua entidade durante aquele tempo que você tem mandato, ou a entidade tem vida. Então, já estou há 33 anos entre idas e vindas do SEBRAE. A responsabilidade hoje do SEBRAE, a capacidade de mudar essa pobreza que nós temos, de capacitar os empresários, é gigante. Seja nos programas que ele tem, como Sala de Empreendedores nas prefeituras, a compra do produto da região, das prefeituras se abastecer do pequeno negócio de cada cidade, tá certo? A merenda escolar, ela ser comprada pelos produtores rurais da região, isso faz um encadeamento produtivo gigante. A outra, nós temos no SEBRAE 4 escritórios, o Alcebral, Maceió, Arapiraca, Penedo e Dalmiro Gouveia, para se descentralizar. Estamos trabalhando para que nós venhamos a ter um escritório em Maragogi, para ter a preocupação, já que temos Penedo, no litoral sul, para ter o litoral norte, porque Maragogi não é só o turismo. Nós temos um grande número de assentados, de produtores do pequeno negócio, da alimentação, tudo nessa região. Outra região que nós também estamos dentro da proposta do crescimento do SEBRAE é ter a centralização em União dos Palmares. E a outra centralização que nós estamos pensando, e já para ter um foco muito maior na bacia leiteira e na agropecuária, principalmente na pecuária, seria o escritório de Santana de Ipanema para descentralizar. Para você realmente poder cobrir todo o estado, atendendo a vocação natural de cada cidade. Tá certo? Outro dia eu estava no SEBRAE, eu não sabia. Jacuípe, a cidade aqui na divisa de Alagoas com Pernambuco, para o Jundiá, é o maior produtor de jaca do Nordeste. Meu Deus! Todos os dias eu estava com o diretor técnico, Keila Lima, e ele me mostrando e entusiasmado com isso. E a gente aí fazendo as capacitações para feitoce, de jaca, aquela questão dos sacos, isso saem 10 caminhões todos os dias de Jacuípe por jaca, ou seja, a produção de riqueza de Jacuípe por jaca. E vários municípios têm essas suas particularidades, peculiaridades e suas vocações naturais. E o SEBRAE está ali exatamente para capacitar o pequeno negócio, tá certo? Para transformar aquelas pessoas empreendedoras que realmente se sentem dispostas a ir buscar, a desenvolver por conta própria a capacitação, entendendo cada negócio, seja um vestuário, seja de sapataria, seja de lanchonete, seja acarajé, por exemplo, o francês, e na Praia do Francês, quem começa a mudar a Praia do Francês? A Associação Comercial, isso há 15, 18 anos atrás, com o SEBRAE, qualificando e treinando os vendedores ambulantes, padronizando os carrinhos, isso já foi feito ali. Veja como hoje você tem em francês, precisava melhorar muito, mas o que nós já fizemos. O vendedor de milho aqui da nossa praia, aqui da Pajuçara, Ponta Verde. Então, essa capacidade do SEBRAE tem de fazer no Estado que tem seus problemas e que não olha esse investimento como uma coisa que ele virá. O crescimento do Estado e uma arrecadação maior de tributos. E é isso que vai fazer a diferença. O SEBRAE hoje, em Alagoas, é a maior mola propulsora do desenvolvimento econômico do Estado de Alagoas. Isso é realmente indubitável e interessante. Quando eu saí do Banco do Brasil, quem nos acompanha sabe, eu passei 10 anos como funcionário concursado do Banco do Brasil. Veja só, o SEBRAE ofereceu um curso para quem estava saindo do Banco do Brasil de empreendedorismo.
Então, na época eu fiz esse curso, que era justamente para quem estava iniciando um novo negócio. Eu já tinha um curso de oratória, do Instituto Carlos Ponce, mas aí, com a força que o Sebrae deu através do treinamento, eu sou muito grato ao Sebrae nesse sentido também, fez a diferença. Em seguida eu fiz o Empretec, também do Sebrae, me tornei Empretec, vários amigos. Então, assim, para mim foi fundamental para o Instituto Carlos Ponce, que modéstia à parte, hoje é uma marca quando se faz comunicação oratória, o Sebrae foi fundamental, presidente. Então, realmente faz a diferença na vida de muita gente, inclusive na minha fez, né? Sem dúvida nenhuma. O turismo é um motor gigante a Alagoas. Bom, já houve aí uma conversa a respeito de Maragogi, não é? Como pequeno empresário da nossa costa e também do sertão, como Piranhas, por exemplo, né? Dentre outras, pode lucrar mais ainda com o turismo. O Sebrae tem algo específico nesse sentido? De hoje tem uma vocação de analisar a vocação do turismo em Maceió. O turismo, todo o litoral norte, principalmente pela área, toda a região de Milagres e a região de Maragogi. Temos também o que entrou já em ação, ainda está embrionário, mas vai ter uma transformação gigantesca, principalmente com Vila Galés, que vai ser construído em Cumuripe. Você vai ter o litoral sul também normalmente. O turismo é você pegar o que Deus nos deu, se é a beleza natural nossa, as nossas praias, a temperatura da nossa área. Até o pernambucano, que é um bairrista, ele reconhece que quando passa de São José da Coroa Grande para Maragogi, ele sai de praias razoáveis, né? Mas entra no paraíso. E nós temos que aprender a vender isso, uma vez que cada vez mais a humanidade, principalmente ao brasileiro, ou a todas as pessoas que fazem aqui pelo mundo, e vir para Maceió para ver nossas belezas. Tem muitos lugares belos. Maceió é uma delas. Então temos que preparar cada vez mais, tá certo? O cuidado com o ambiental, o cuidado com as construções, capacitação de quem está envolvido, a geração de emprego, bons hotéis. A nossa vida hoteleira é maior e melhor do que a de Pernambuco e de que a de Recife, que é uma cidade 4 vezes maior do que a nossa. Então nós estamos ficando cada vez mais aptos, já estamos ficando cada vez mais aptos a nós recebermos essa demanda de turismo, tá certo? Que faz a diferença. É uma indústria não poluidora e que precisamos ter toda a atenção. Algumas recomendações a gente fez, a associação uma vez, conversando muito com o prefeito de Palmeiras, disse o seguinte: prefeito, a cidade ela tem que ser feita para o morador. Toda cidade para o morador, ela vai receber bem o turismo. Então temos que cuidar cada vez mais da nossa cidade, com foco na população da nossa cidade, e com isso os turistas que sejam muito bem-vindos e serão muito bem tratados por esses maceienses ou pelos alagoanos das cidades, que se sentindo bem cuidado também pelo poder público, você com certeza hospedará, receberá todos esses turistas que virão para cá e que ajudará muito o nosso desenvolvimento econômico. Com essa divisão e mais sustentabilidade, com certeza o turista volta, vai e volta assim por diante, né, presidente? Sem dúvida. Sempre. O turista, ele quer paz, ele quer segurança, são coisas que precisa, ele quer limpeza urbana, ele quer as praias bonitas, a água quente, as opções de sair. Precisamos agora criar outros mecanismos para segurar o turismo aqui, o turismo de negócio, o turismo, você trazer o turismo cultural, tá certo? Então, todos isso serão bem-vindos, como nós atraímos mais a permanência de você ter um turismo. Talvez o turismo de Maceió ele seja até bem diferente de vários outros, porque nós estamos com a taxa de ocupação hoteleira linear acima de 70% ao ano. Isso não é normal em outras cidades. Na época de inverno você cai bastante, e na área de verão em cidades, lógico, praianas, e outros tipos de cidades. Então nós temos hoje a tranquilidade de estarmos com um turismo muito bem administrado, uma rede hoteleira de empresários que sabem e entendem do que fazem, gostam do que fazem, e por isso que nós temos essa rede hoteleira maravilhosa para poder recepcionar todos os turistas que estão vindo lá. Espetacular.
E dito pelo presidente, a gente vê realmente o brilho nos olhos, né, de quem ama essa terra, esse paraíso, e vê que há empreendedores que fazem a diferença, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. Eu estou recebendo o presidente Kennedy de Calheiros, aqui no podcast Dos Líderes, e agora, presidente, o assunto é inovação, desafios, tecnologia. O pequeno empresário ainda tem medo da inovação e da tecnologia por achar que é caro ou apenas para grandes empresas? Existe a mentalidade. Qual é a sua visão sobre a questão da tecnologia em relação aos empresários locais? Aquele empresário principalmente. Eu digo às vezes por causa de mim, eu sou um pouco analógico. Eu tenho medo de pagar uma coisa, pagar mais do que eu devo. A tecnologia ela não parará de vir. Não adianta, ninguém vai nadar contra a correnteza, né? Quando você está no rio, aproveite a correnteza, siga ela, porque o rio, na sua sabedoria, quando ele tem uma pedra e ele não consegue movê-la, ele desviará daquela pedra. Então, nós vamos ter, a tecnologia, ela virá. Temos, às vezes, que questionar a invasão de privacidade, da certa forma de se conviver com ela, mas é indiscutível que ela virá e não parará por aí. E ela será um grande aliado do desenvolvimento econômico. Só para você ter uma ideia, a tecnologia, hoje, você está saindo dos trabalhadores rurais em várias regiões do Brasil e tentando capacitá-lo ele como operador de drone. Perfeito. Eu preciso do drone, então, quer dizer, você vai capacitar, você vai qualificar, essas pessoas vão ter uma renda melhor e até num trabalho, nada que ser um tratorista venha diminuir ninguém. Pelo contrário, o serviço que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas que bom que nós vamos gerando oportunidades, né? Você ter a capacidade da informação, dos hábitos de consumo de seus consumidores, tá certo? Quando é que ele normalmente compra, se você conseguir ter uma empresa que consiga ter esses dados, você sabe quando o seu cliente vai retornar para comprar um sapato, para comprar um vestido, a época de Natal, você consegue ver o número, se ele compra já em novembro, dezembro, qual é o produto que realmente mais agrada a ele. Então, e além da produção, então, a tecnologia vai vir e ela tem se transformado numa aliada, não é competidora. E não pode ser predatória com alguns contra outros. Nós temos que ter uma união constante de crescimento econômico. O Sebrae sempre, digamos assim, avante muita coisa, né? O Sebrae traz um neon para a gente, né? O Nordeste com o neon. Então, vindo o Sebrae, é um encontro de inovação e tecnologia, realmente, empreendedorismo, novos negócios da região. A sua quarta edição do neon foi agora em junho, porque ele foi muito concorrida, evidentemente. Também tem o Alagoas Summit, que o Sebrae também marcou presença, tem mais empresas do nosso estado. Eu vejo, então, presidente, que o Sebrae tem dado uma atenção muito grande à tecnologia, à inovação, né? E essa visão do Sebrae realmente tem ajudado o empresariado local. Verdade. Hoje o Neon foi um sucesso absoluto. Perfeito. Inclusive o próximo será sediado em Natal, no Rio Grande do Norte. E hoje nós comentamos o seguinte, a régua subiu. Eu espero que o Sebrae... Se perguntar em quem de Calheiros lá, que é exigente. Eu sou aquela pessoa que eu acho que todos são merecedores, tá certo? Eu sou partidário muito do resultado. Então, o Sebrae mostrou para o Neon um resultado fantástico. Subiu a régua do Nordeste, mostrou que ele está aberto exatamente para a inovação, para toda essa onda tecnológica que já começou há muito tempo e não parará muito em breve, ainda vai ter muito que acelerar, e que o Sebrae está ali apto. O Neon vem fazer os encontros exatamente para fazer esse encadeamento, para ver a troca de ideias, a troca dessas inteligências que se tem, de visão, e que está lá para poder dar todo o apoio e suporte ao negócio tecnológico, não em detrimento dos outros, mas com um foco específico, com gerência específica, porque é uma matriz de negócio, não é nova, mas é muito pujante e nós precisamos ter toda a atenção para ela. Conversávamos, presidente, em off com o presidente Roberto Cabral, participando desse papo,
sobre o empreendedorismo das cidades. Né? Nós sabemos que o programa Cidade Empreendedora realmente é uma iniciativa do SEBRAE e que une gestores públicos e pequenos negócios para acelerar o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Então, iniciativas como essa mudam de fato a vida de quem tem um comércio em cidades alagoanas, de quem está no interior do estado, né? É um incentivo realmente fantástico, como realmente é mudar a vida dessas cidades. Comentamos até que algumas cidades, se tiverem cuidado, se tornam povoadas. Né? É verdade. Nós somos um estado municipal com 102 municípios. Temos a Associação Comercial e o SEBRAE, seja no Conselho de Desenvolvimento Econômico Estadual, da qual eu sou normalmente o maior relator que vem lá. Nós tentamos ver para que venhamos a ter, como um todo. Eu fui funcionário do Banco Mundial em 81. E na época nós tínhamos um estudo lá que se chamava CINUR. Eram programas regionais onde você pegava dois grandes centros a 120 quilômetros um do outro. E você teria 120, 60 no meio, você estaria a 1 hora de distância de qualquer um dos centros. Depois as cidades com 30 quilômetros e no entorno dessas cidades eram criados os ex-burgos. Quem fez esse estudo e desenvolveu economicamente muito com isso é a Flórida, que hoje tem, para você ter uma ideia, o estado da Flórida, só o estado da Flórida tem 80%, 85% do PIB brasileiro. Para nós termos uma forma de olhar como nós precisamos crescer. E esse crescimento econômico, quando a gente dava uma proposta para que a gente olhe com muito carinho Ururipe, São Miguel dos Campos, que será uma cidade, e essa cidade irá bombar, porque ela está no entroncamento das duas duplicações, da L220 juntamente com a BR-101. E entre Maceió e Arapiraca? Entre Maceió e Arapiraca, exatamente a 60 quilômetros e as duas que 120. Você tem São Sebastião, que é também para essa duplicação, e para a duplicação agora para Arapiraca, que é a porta de entrada do sertão alagoano. Outro ponto, Arapiraca, que essa que a gente já comentou, essa já tem vida própria. Olho d'Água das Flores, para você fazer juntamente com Santana do Ipanema, porque aí você pega a L e a BR, quando elas chegam bem próximas, a 19 quilômetros uma da outra. Você tem Dalmiro Gouveia, aí você tem como olhar no litoral norte, Maragogi, você pode aproveitar aquele platô que tem todo ali em cima de Matriz de Camaragibe, que o gás passa ali embaixo, e você tem a proximidade do Porto de Suape para exportação, ali pode ser um distrito industrial realmente valoroso, porque você tem a energia, embaixo você tem a comunicação com a Europa e com o Oriente através do Porto de Suape, enquanto nós também pleiteamos a construção do nosso, e você teria a União dos Palmares. Com isso, você fecharia o desenvolvimento do Estado e teria que, juntamente com isso, ter centros educacionais voltados para aquela atividade econômica, para cada um. Por quê? O que é que muda na atividade econômica? Quando o garoto já gosta de fazer. Quem trabalha no que gosta, ele não trabalha, ele faz o que gosta. Então, nós precisamos motivar, precisamos acabar com essa picuinha aí de política, ideológica, que isso não leva a nada, tá certo? Não leva a nada. O que leva, o que você vai resolver a todos é você ter um tratamento firme, uma educação consistente, tá certo? E um crescimento econômico consistente. Não se divide em prato vazio. Então vamos acabar com essa discussão tola, né? Ela não existe se você não fizer uma forma de você fazer esse crescimento econômico. Você passa na Lagoa Mundaú, ali, quando tem aquela favela ali perto, eu naquele dia fico triste, porque quem ali não vê que aquilo está errado, tá certo? Então nós precisamos trabalhar com essa vocação. Alagoas é um estado estratégico no Nordeste. Nós estamos a 600 quilômetros de Salvador, a 550 quilômetros de Natal, ou seja, a gente está no centro do Nordeste, onde tudo pode acontecer. Nós temos hoje o sistema viário nosso, um dos melhores do Nordeste, talvez se não o melhor. Nós temos a BR-104, que ela inicia ali na cidade de Messias e vai até a sul, no Rio Grande do Norte, que também é uma penetração
grande para você ir com o desenvolvimento econômico, inclusive com o Muricy, com a Natura lá instalada, que foi um relato nosso também daquele processo. Está faltando a escola, que no relato nosso foi exigida para se instalar, para fazer. Então o Estado tem tudo como esse. Precisa que o setor produtivo e o poder público conversem cada vez mais, sejam mais próximos, para que a gente possa dizer: o Estado de Alagoas tem tudo para ser o maior Estado do Nordeste. Eu estive recentemente ministrando uma palestra em Nova York. E o palestrante anterior disse o seguinte: até imigrantes ilegais aqui têm direito a crédito no banco. Eles conseguem ter financiamentos. Isso vai imigrantes ilegais. Né? O acesso à linha de crédito ainda é um grande obstáculo para o crescimento dos pequenos negócios em Alagoas. Como é que está essa questão? Ele tem, porque nós temos muita informalidade. Certo. Você pode ser imigrante, mas você tem que começar a formalização do negócio. Sim. Tá certo? Mostrar o que a gente hoje vê é o seguinte: os muitos perdões de dívidas que já houve no Brasil prejudicam os bancos a darem novos créditos, porque parece que o ciclo disse: não, se a gente não paga uma crise, a pessoa já vai doar. Não é assim. Se você quer crescer, tome e lute para pagar. Perfeito. Entendeu? Lute para pagar. Tenha honra com aquilo, porque é onde você cresce. As pessoas têm que acreditar e confiar em você. Muitas vezes você faz tudo emprestando fio do bigode, olho no olho. Então, muitas vezes você tem que conseguir isso. Tá certo? Precisamos melhorar. Muitas vezes, eu fiz um Banco do Nordeste. Sim. Eu saí fazendo palestra nas cidades onde o Banco do Nordeste existia. E fiquei impressionado com os números de batalha. O comerciante, o empresário da cidade de Batalha, do sertão alagoano, ele é extremamente responsável quanto aos seus pagamentos. Em algumas outras regiões já não é tanto. Fiquei impressionado com isso. Tanto é que o Crédito Amigo, que é uma linha de crédito que o Banco do Nordeste tem, tá certo? E outros bancos que tem, o sertão alagoano, por incrível que pareça, ele tem números altíssimos de ser honrados pagamentos. Então, nós precisamos fazer a capacitação. Talvez o SEBRAE, junto com as associações comerciais, as entidades do setor empresarial, poder fazer esse trabalho junto ao empresário, ver a documentação dele, assessorar, para ver como é que está a sua documentação, para poder fazer o empréstimo. Porque banco, quando a gente tem algum dinheiro sobrando, a gente guarda no banco. E o banco nos paga algum rendimento. Esse rendimento, ele tem que receber de alguém que o paga. E parece que as pessoas não entendem, né? Elas não entendem causa e consequência. Verdade. Então, esse juro, ele vinha em situação tranquila. Tá certo? E se você aplica lá 1%, o banco vai aplicar 1,5% e emprestar. Então, você precisa estar todo regular e precisa ter no histórico que as pessoas vão honrar. Porque quando aumenta a inadimplência, o banco está perdendo dinheiro, mas aquele dinheiro que você, Carlos, botou lá no banco, você vai receber. Se o banco deixar de receber de todos, você não vai receber o seu. Tá certo? Então, precisamos fazer esse encadeamento de capacitação, treinamento, análise do negócio para ver qual é o seu rendimento no seu negócio. Se você está fazendo os seus preços de custo certo, para que tenha rentabilidade, onde possa pagar você e dar o seu retorno, mas também poder pagar o seu empréstimo bancário. Então, é um ajuste que o SEBRAE tem bem isso, mas a gente pode aumentar muito com as entidades e com o governo do Estado, as prefeituras municipais. Ele sabe que o SEBRAE, a Associação Comercial, realmente são eficazes para atuar na frente disso. Tem feito grande trabalho, realmente, nos setores, sem dúvida nenhuma. Presidente, esses 33 anos, né, aí, contribuindo, né, de forma realmente muito positiva com o desenvolvimento de Alagoas, alguma história de superação na área empresarial, de um microempreendedor em Alagoas, que lhe chamou a atenção, está sendo sua cabeça, eu lembro que... Quando eu estou no SEBRAE, eu faço visitas e peço para as gerências
regionais me levaram, e pessoas me levaram. E 2 negócios que deram certo e puderam que deram errado. Sim. E é só você ver a maravilha, não me faz tentar descobrir e não entra no seu conhecimento aquilo que deu errado. E você vê muitas pessoas que acreditam em si. Eu tive um em Arapiraca que ele me contou a história dele. Ele era gerente de uma tia, ele era gerente, trabalhava na loja da tia, a tia virou gerente e contratou outro e não procurou. E depois trocou esse gerente de novo e não colocou. E ele contando que chegou em casa e disse à mulher: vamos montar nosso negócio, eu vou vender a casa, vou vender tudo. E a mulher disse: acredito em você. Aí ele disse: acredito. Ele disse: então venda que nós vamos vencer. Ele hoje tem uma boa loja e prosperou, tá certo, mas ele acreditava nele, ele sabia o que estava fazendo. Então a superação ela vai ser sempre aquela. Você ter quantas empresas que a gente dizia que não ia ser nada, uma Coca-Cola, começou uma farmácia como isotônico. Perfeito. Já você pega uma Kodak que não acreditou na câmera digital, não acreditou no papel, ia mudar, hoje ela não existe. Né? A Olivetti, sim, ela demorou a ver a questão de computação, e hoje quem mais vai se dirigir a uma loja para comprar uma máquina de escrever? Então, você tem que estar muito antenado nessas mudanças que o mundo faz, seja de uma forma, seja de outra, seja climática, seja por ideias, por inovação tecnológica. O que você não pode dizer é que você não pode o resultado, ficar com raiva do resultado que você não está lutando para conseguir. Eu ouvi uma vez uma história de Picasso, pintor. Sim. Perguntaram ao Picasso: Picasso, você se considera um homem de sorte? Ele disse: me considero. De muita sorte. Um pintor riquíssimo, é espanhol. Ele disse: mas todas as vezes que a sorte passou da porta da minha casa, eu estava trabalhando de portas abertas esperando ela chegar. Isso é o que faz a diferença, né? Não espere de porta fechada, porque você não vê nem quando ela vai passar. Você perde a oportunidade. O grande pai do cubismo era um empreendedor nato que sabia aproveitar as oportunidades. Você tem algumas cidades que surgiram ali na estrutura árabe, nos desertos. Sim. Elas surgiram por causa da lã, por causa do algodão, da especiaria. Ou seja, quando vinha aquelas tempestades no deserto, tinha aquelas árvores com espinhos e nela ficava algodão. E começou um ou outro a ficar perto dessas regiões, porque sempre tinha tempestade, os mercadores que estavam viajando nos seus camelos, e via tempestade, jogavam algodão. E essas pessoas ficavam esperando algodão e ali prosperaram e fundaram as suas cidades. Ou seja, a sorte ela vai bater na sua casa. Mas você tem que estar preparado e esperando ela chegar. Não é só preparar. Esperando e querendo que ela chegue para você. Presidente Kennedy Calheiros, olhando para os próximos anos. Professor, tivemos problemas técnicos com o som. A gente vai ter que dar olhar uma o pausa. microfone. Tocar o microfone? Isso, tem que dar uma olhada. Pega o outro. Vou dar uma pausa aqui. Encerrar aqui e depois eu copio. Deixa eu ver. Esse pouquinho, esse aqui está um pouco frio. Logo de frente, hein, presidente? Ligando, por favor. Tem que ligar. Rodrigo, tá bom. Se ficar frio, faça assim. Se ficar quente, faça assim. Esse aqui é divide. Você sabia que é uma coisa que eu chego em restaurante, a primeira coisa que eu olho é a posição. Em quarto de hotel. Ele joga aqui, nosso Sebrae aqui também. São Francisco, Bahia. O ar-condicionado, quando pega em cima da cama, quando dá 2, 3, 4 horas da noite, ele excesso de frio. Seu corpo começa a perder de temperatura, você passa a ter muito frio. Então você tem que evitar esse ar-condicionado que fica direcionado para a casa. Verdade. Dica, né?
Presidente, como dizia, olhando para os próximos anos, qual é o grande sonho ou projeto do SEBRAE para colocar o pequeno negócio alagoano no marco nacional? Colocar empreendedorismo alagoano no marco nacional. Carlos, nós já estamos. O SEBRAE Alagoas, né? Somos 27, cada unidade federada nós somos. Todos os anos nós ganhamos prêmios. Espetacular. São 5, 6 prêmios de melhor atendimento. Tá certo? Nós temos um lá que já é pentacampeão, Carlos Brother. Tá certo? Todos os anos, depende do prêmio que eles dançam, o SEBRAE de Alagoas sempre está entre os 5 primeiros. O SEBRAE Alagoas é referência no Brasil. Ele está considerado entre um dos 3 melhores do Brasil. É um SEBRAE que tem uma paz com o conselho, um dos 15 conselheiros de entidades diversas, né, como o Banco do Nordeste, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Federação da Indústria, Comércio, Associação Comercial, Cooperativa, Fitorama, Universidade Federal da Alagoas, Sudene. Então, é quem formula a diretriz do SEBRAE Alagoas, são esses conselheiros que variavelmente, todos os meses, nos reunimos, se for necessário, mais de uma vez, para fazermos a política, entregamos a diretoria, ela apresenta um plano de trabalho, nós validamos e também sugerimos aquilo que iria fazer. O que o SEBRAE hoje tem, um corpo técnico, é uma ilha de excelência em Alagoas. Perfeito. Tá certo? Uma ilha de excelência, isso aí é indiscutível, a capacidade que o SEBRAE tem de multiplicar suas atividades, de poder exatamente penetrar no pequeno negócio, na periferia, em todas as áreas, tudo hoje que acontece em Alagoas, 80% tem a mão do SEBRAE dentro daquilo que dá certo. Precisamos acelerar cada vez mais. O SEBRAE, ele está apto para isso. Temos um orçamento para isso, tá certo? E estamos sempre voltados e com foco no futuro. E onde tiver uma atividade, onde haja uma demanda econômica, que haja um desenvolvimento, é ir ao SEBRAE, ou a diretoria lá e seus gerentes regionais, ou seus gerentes de área de mercado, eles estão lá para ouvir, e havendo aquela demanda, e sempre é apresentado para o Conselho, e o Conselho, olha, nenhuma falta no direcionamento e na indução desse desenvolvimento econômico. Muitas vezes a gente fica ouvindo dizendo o seguinte: nos próximos 20 a 30 anos, 50% dos empregos a gente não sabe se os que hoje existem, se existirão. Verdade. Mas com certeza vai ser absorvido pelos outros 50% novos que também nós não conhecemos. O mundo não vai parar nunca. Verdade. A capacidade do ser humano de encontrar saídas em suas dificuldades é bem superável. Eu acredito muito mais no homem do que no computador. Porque a adaptabilidade, ou como já dizia todos Charles Darwin, ele dizia: não são os mais fortes que sobreviverão, serão os mais adaptáveis. Né? Então, o SEBRAE, ele tem essa capacidade, e o ser humano que faz o SEBRAE, ele tem a capacidade de se adaptar, de entender, e a sensibilidade que o computador não tem é fantástico. O computador é bom para projetar números frios, o ser humano para números quentes, para números que a sensibilidade é quem resolve, o sangue que está na nossa veia, de todos que estamos aqui, de você, de mim, cada um naquela sua atividade econômica, que passa a entender e passa a desenvolver. E o SEBRAE, ele tem uma vertente muito grande no seu corpo técnico de sentir isso, tá certo? Sentir o que pulsa no estado de Alagoas, para que nós venhamos fazer a diferença cada vez mais. Presidente Kennedy Calheiros, para encerrar essa aula que nos deu aqui, que nos fez aprender bastante, o empreendedor Kennedy Calheiros, olha o empreendedor que está nos assistindo agora, o seu recado, a sua mensagem, considerações finais. Primeiro, antes de agradecer a você essa oportunidade de falar, certo? Eu queria dizer o seguinte: primeiro, para você que é empreendedor, você. Ninguém é mais importante na sua vida do que você mesmo. Porque tem uma coisa: você é responsável por você.
Nunca espere que alguém resolva o seu problema, porque esse outro que pode resolver o seu problema, ele também tem um problema dele para resolver. Acredite em você. Faça suas contas. Nada vai cair do céu exceto chuva. E muitas vezes a gente tem seca porque a chuva não cai. Precisamos provocá-la. Acredite em você. Procure as oportunidades de negócio. Nós falamos aqui de Jaca, em Jacuípe, de outras atividades econômicas que tem aí. De você botar uma banca, de você ver aquela pessoa que está saindo. O negócio, ele é sempre... Quem vai comprar o seu negócio é alguém que deseja aquilo ou necessita daquilo. Então, se tem muita gente vendendo sapato, procure vender a meia. Se tem alguns comprando calça aí com Monjaro hoje, compre o cinto para as pessoas estão emagrecendo. Muito bem. Seja inovador. Pense que é você que vai resolver isso aí. Eu não estou preocupado com o seu problema específico. E acho que poucos estão. Eu, como presidente do SEBRAE, como preocupado com o meu Estado, que o amo, que o defendo, eu estou preocupado com o todo. Eu estou preocupado com a sua oportunidade, com a sua liberdade de se manifestar, de lutar pelo aquilo que você acredita, de desenvolver seu negócio, que não haja preferência de ninguém sobre você. Mas o principal é acreditar em você. Estudar, ler, procurar ver como é o seu negócio. Você vai para algum local, hoje, por exemplo, está sendo muito debatido o tal do Monjaro. As lojas aí, elas estão sobrando as roupas GG e cheio. Então vai ter uma oportunidade para costureira e alfaiate, reformar a roupa, olha aí o negócio. Quer dizer, essas coisas você tem que estar antenado. Não é ninguém que vai me ensinar como. É você que tem que sentir aquilo que você quer. Tá certo? Olhar, ter honra pelos seus pais. Tá certo? Ter honra pelo aquilo que você faz. E tem uma frase que hoje eu lhe disse que eu estava no Rio Grande do Sul e me tocou lá no debate. E uma pessoa me dizer essa frase, ela disse o seguinte: perguntaram quem seria o próximo presidente do Brasil. Eu não estou entrando em política. Eu estou tentando acreditar em você. E essa pessoa disse: eu só quero que essa pessoa seja honesta. Seja honesta com você mesmo e desenvolver. Não espere nada por ninguém. As pessoas que precisam da nossa ajuda estão muito claras. São pessoas que precisam da nossa ajuda. Outro dia me falaram, porque isso é contra o Bolsa Família, eu disse: uma cidade como Jarabataia, uma cidade que não chegou ao desenvolvimento econômico, nós precisamos ajudar. Mas depois temos que levar ao desenvolvimento econômico. Mas não, a partir desse momento nós não temos mais que sustentar nem não quer trabalhar. Nós precisamos levar a riqueza e a capacidade de você fazer a sua vida. Então acredito em vocês, acredito no SEBRAE, acredito no nosso Estado, porque aqui o nosso Estado tem muita gente boa, preocupada com o nosso Estado, que ama o nosso Estado e preocupada principalmente com essa pobreza imensa que nós temos e que precisamos gerar cada vez mais riqueza para que todos eu junto conosco. Presidente, muito obrigado. Uma participação maravilhosa. Agora, com esse encerramento, a aula se tornou aula magna. Né? Aula magna. Conversamos com o Queira de Calheiros, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, estadual do SEBRAE Alagoas, com uma verdadeira aula de empreendedorismo. E nós voltamos, com certeza, em breve. Até o próximo podcast dos líderes.